Ó, continuar nossa última aula aqui, para fechar o nosso conteúdo. Né? Só ontem a gente falou lá de SMP e do UMA. E hoje a gente entra aí cluster e processador vetorial e matricial para fechar nosso conteúdo. Então, cluster é uma outra arquitetura, né? Lembrando que a gente está falando de puxando um pouquinho mais para o lado de arquitetura, porque dependendo como é a arquitetura, o sistema operacional vai precisar ser diferente, né? Então, o cluster é uma alternativa ao SMP, ou seja, se você quiser preferir usar um cluster, você pode utilizar isso aqui, né? O cluster vai fornecer alto desempenho e alta disponibilidade. Desempenho quer dizer que você consegue fazer coisas bem mais rapidamente. E disponibilidade, a gente falou disso lá quando estava falando de segurança, né? Por exemplo, uma alta disponibilidade quer dizer que um servidor não vai ficar fora do ar durante um tempo, né? Então, quer dizer que ele fica ativo, fica online, por exemplo, na maioria do tempo dele, né? Então, ele fica sempre disponível. Poucas vezes, durante pouco tempo, ele vai ficar indisponível. E ele é utilizado bastante para aplicação servidora, ou seja, se você tem um serviço que você precisa fazer um processamento, esse processamento pode ser feito em um cluster, né? Então, a ideia de um cluster é você ter isso aqui, ó, um grupo de computadores, né, conectados entre si. Eles vão trabalhar para oferecer um recurso único. Normalmente, esse recurso é o processamento. Eles trabalham de forma unificada e eles dão a ideia que você tem uma máquina só. Então, se eu tenho um cluster com 10 computadores, na verdade, você vai ter como se fosse um computador só. Então, você tem uma representação só para esse computador aí, esse cluster. E cada computador é visto como uma unidade, cada computador do cluster aí no caso, né, é visto como uma unidade só, né? O cluster ele tem uma imagem aqui primeiro, né, só mostrar essas imagens aqui, a arquitetura, tem várias arquiteturas de cluster possível, aqui ele mostra duas imagens e algumas outras configurações, né? Essa daqui eu tenho como se fosse um cluster de 2 computadores, sem compartilhar dados. Então, você tem um computador aqui, o P representa um processador, o M aqui memória e dispositivos de entrada e saída, como sendo aqui o disco. Mesma coisa desse lado aqui. E entre eles você tem uma ligação, né, um tipo de comunicação de alta velocidade. Por exemplo, se for um servidor, tudo que é feito nesse lado é feito aqui também, né? Só que eles não compartilham memória. O que eu posso fazer? Utilizar um RAID, por exemplo. Vamos supor que eu vou usar o RAID 1, né, aquele que duplica. Então, se eu salvar um dado aqui, esse mesmo dado vai ser salvo no outro. O RAID em um cluster para você melhorar aí a confiabilidade, conseguir fazer com que você tenha esse acesso, esses dados que estão armazenados, né, mais seguros usando a técnica do RAID, né? Então o cluster ele fornece essas 4 vantagens, como sendo lá escalabilidade absoluta, que eu consigo melhorar o poder de processamento de uma máquina. Então, com uma máquina você tem um processamento X. Você usar um cluster, vai aumentar isso daí. Escalabilidade incremental quer dizer que se eu adicionar um outro computador aqui, ó, como se fosse essa caixinha aqui, um outro computador, fazer isso daí é relativamente fácil, né? Basta poucas modificações no seu sistema aí como um todo para você fazer isso. Alta disponibilidade, ou seja, você tem com agora 3 computadores, você perdeu um aqui, o seu cluster continua com poder de processamento maior. E
é bem mais em conta se você comparar com as outras arquiteturas. Outros modelos que eu posso utilizar de cluster, um aqui, secundário passivo, como se eu tivesse aqui, vou montar como se fosse uma imagem de um disco, mas dá para pensar nesse daqui como sendo um servidor. Então eu sei, como se eu tivesse aqui dois servidores, sendo que esse está on e o outro fica em off. Em off não quer dizer, nesse caso aqui, não quer dizer que ele está desligado. Ele fica como se fosse em stand-by, né? Então, tudo que é feito nesse servidor é replicado para esse, mesmo ele estando em off. O off não quer dizer desligado. Por quê? Se der problema, se acontecer, por exemplo, algum ataque no servidor, esse daqui foi atacado, automaticamente esse que estava off assume para o sistema não ficar fora do ar, né? Então, isso é a ideia do secundário passivo. Você tem um servidor que está como se fosse em background, fazendo as mesmas coisas que o primeiro estava fazendo. Quando der problema nesse, o segundo assume, né? Então, isso daí é fácil de você montar algo desse tipo aí, e só que você tem problema de custo, né? Por quê? Você comprou dois servidores, você vai deixar lá um em off, né? Um como se fosse em background, sendo passivo, né? Você está com o servidor ligado e não está usando o poder de processamento dele. Só vai usar se der problema, né? Então, acaba tendo problema de custo. O segundo exemplo aqui dos dois principais, secundário ativo, né? Aí é você deixar aqui dois, como se fosse dois servidores. Tudo que eu faço em um servidor, então, fiz um A aqui, eu tenho que fazer no outro, né? Se der problema nesse servidor, é que o outro continua atendendo, né? Só que gerenciar isso daí acaba ficando mais complexa, mas aí você consegue distribuir o processamento entre esses servidores. Então, a carga de trabalho desses servidores acaba ficando menor. Tem outras possibilidades aqui, mas essas duas aqui que está em negrito são as duas principais, talvez, em relação a cluster, né? E o outro tópico aqui, que fala de computação vetorial e computação matricial, esse tópico tem a ver principalmente com um dos componentes do processador, que é chamado de ULA. Então, dentro do processador, é como se eu tivesse esses três componentes aqui. A ULA, o R, os registradores, que são o tipo de memória do processador, e a unidade de controle. Esses três componentes estão ligados por um barramento. Unidade de controle é quem vai passar as tarefas para serem feitas. A ULA é de unidade, lógica e aritmética. Então, qualquer processamento matemático ou lógico, quem vai fazer é a ULA, e o registrador é a memória do processador. Então, computação vetorial e matricial tem a ver com as operações na ULA, ou seja, são operações matemáticas que eu preciso fazer. Algumas áreas aí vão precisar de um poder de processamento matemático maior. Por exemplo, vou até usar esse mesmo slide aqui. Vamos supor, lá vocês estão aí no primeiro ano, vocês ainda lembram lá da matemática, de multiplicação de matriz. Vamos supor que eu tenho aqui uma matriz A, estou colocando como se fossem os elementos dela aqui, né? 3x3, né? Essa é a matriz A. Então, linha 1, esse daqui, A11, linha 1, coluna 1, A12, linha 1, coluna 2, A13, linha 1, coluna 3. Se ela é 3 por 3, ela vai ter mais 3, 9 elementos aqui. Se eu faço uma multiplicação de matriz, vezes a matriz B, representando só alguns elementos, né? Então, B1, 1, depois aqui, equação B, isso, B2, 1, 2, e o B3, 1, mais os outros elementos aqui, esses tracinhos como se fosse
os elementos da matriz. Isso daí vai gerar de resultado aqui uma outra matriz, que é a matriz C, por exemplo, e o elemento C1, 1, mais os outros aqui. Vocês lembram aí de multiplicação de matriz? Multiplicação de matriz, você vai pegar a primeira linha vezes a primeira coluna para gerar o primeiro valor da aula. Né? Então, aqui, primeira linha, o que está em amarelo aqui, vezes primeira coluna, tudo isso para gerar o meu C1, 1. Então, nesse caso aí, o C1, 1 é igual. Vou usar aqui os parênteses. A1, 1 vezes B1, 1. Fecha, mais A1, 2, nossa senhora. A1, 2, B vezes B2, 1. Fecha, mais A1, 3 vezes B3, 1. Né? Isso é para calcular um dos elementos aqui, ó, que é esse C11, lembra disso daí? Então, ó, por que que estou falando disso daí? Desenhei ali, vou colocar até aqui antes, ó. Fiz uma representação lá dentro do processador. Eu tenho a ULA, eu tenho a unidade de controle e o registrador, que é a memória do processador, o R aqui. Só que quem faz as operações matemáticas é a ULA. Se eu só tenho uma ULA, eu só vou conseguir fazer uma operação matemática por vez. Só que olha essa multiplicação aqui. Eu preciso, para calcular um elemento da minha matriz resultante aqui, que é o C11, eu preciso fazer 3 multiplicações, que é aqui, ó, uma multiplicação aqui, 2 multiplicações aqui, 3 aqui. Então são, vou colocar até aqui, ó, 3 multiplicações, e além disso eu faço mais 2 somas, né, para um elemento. Você tem 9 elementos na sua matriz. Qual que é a ideia disso daqui? Eu estou falando disso. De novo, a arquitetura aqui tem uma ULA, mas só tem uma. E eu preciso fazer 5 para calcular esse elemento C11. Eu preciso fazer 5 operações que envolvem a ULA. 3 multiplicações e 2 somas para um dos elementos. Ou seja, eu tenho muita coisa para fazer e todas essas coisas precisam usar a ULA. Então você está sobrecarregando ela. Aqui na matriz 3×3, você precisaria fazer 9 vezes isso daqui. Porque você tem 9 elementos. Né? Então eu faço 27 multiplicações e 18 somas para calcular essa matriz resultante aqui, que é a 3×3. Né? Isso em uma matriz 3×3. Agora pensa em uma matriz de 1 milhão por 1 milhão. Você vai ter 1 milhão de multiplicações para serem feitas. Né? Se aqui, ó, se aqui numa matriz 3×3 eu tenho 3 multiplicações, em uma matriz de 1 milhão por 1 milhão, se você vai multiplicar essas duas matrizes, você vai ter 1 milhão de multiplicações. Nessa mesma matriz de 1 milhão, eu vou ter um a menos de soma, ou seja, 999.999 somas. Isso daí, para você fazer num computador, ele vai demorar muito por causa desse negócio aqui, ó. Porque ULA você só tem uma. Qual que é a ideia dessas duas arquiteturas? Né? Organizar um computador de forma a conseguir fazer essas várias operações matemáticas de forma mais rápida do que o normal. Porque são operações que precisam de muita conta matemática. Né? Aí eu posso ter arquiteturas, ou seja, como se fossem computadores específicos para resolver isso daí. Né? Aqui eu usei o exemplo da multiplicação, mas algumas áreas precisam bastante disso daí. Por exemplo, hoje aí teve gente que ficou sem
sem luz já, ó, meteorologia, né? Previsão do tempo. Previsão do tempo é baseado em estatística, né? Ou seja, é baseado em dados. Vai depender do como está ventando, qual que está a direção do vento, como que está a umidade, como que está um monte de dados que você precisa para fazer esse cálculo, né? E você precisa de cálculos matemáticos, então é utilizado bastante esse tipo de arquitetura aqui, né? Outra área, ó, sismologia, né? Ou seja, tentar saber se tem tremor, terremoto, né? Então isso daí também vai utilizar um monte de dados para você tentar descobrir, tentar prever algo desse tipo. Então, são algumas áreas aqui que utilizam de várias operações matemáticas e operações de alta precisão. Alta precisão quer dizer, eu posso ter números muito grandes para fazer uma multiplicação ou números muito pequenos. Então, você precisa ter uma representação específica disso daí. Por exemplo, se você vai em uma calculadora aqui do computador, ele vai ter lá 8 bits só. Não vai conseguir representar mais que 8, mais que 10. Às vezes, para representar um número muito grande, você vai precisar fazer de uma conta desse número muito grande aqui para fazer a previsão do tempo, né? Então, o que os computadores fazem para resolver isso aí? Aquela ULA pode ter características específicas. Eu posso, como se fosse, colocar 3 ULAs, aumentar a capacidade, aqui está marcado como ALU, aumentar a capacidade do meu processador, né? Então, se eu estou usando mais de uma ULA naquela representação que eu fiz aqui em cima, eu vou conseguir fazer, nesse exemplo aqui, eu vou conseguir fazer 3 operações ao mesmo tempo, né? Então, daquelas 3 multiplicações que eu falei aqui, ó, 3 multiplicações e 2 somas para um dos números. As 3 multiplicações eu consigo fazer ao mesmo tempo em uma dessas arquiteturas que usa ULA em paralelo, né? Então, eu consigo fazer essas operações aí. Isso é ULA em paralelo. Aqui está representado como ALU, mas é a mesma coisa, ULA ou ALU. Uma outra ideia é usar ULA com pipeline. Esse pipeline é um conceito lá de arquitetura, e ele faz essa divisão da operação da ULA em várias etapas. É como se ele dividisse uma soma em várias etapas, né? Para o computador, acaba sendo viável isso daí, porque eu fazer uma soma, às vezes, envolve você buscar alguma informação na memória, buscar o dado X na memória, buscar o dado Y na memória e depois somar. Então, ele divide isso daí em várias etapas, aqui como se fosse cada etapa um desses quadradinhos, então ele dividiu em 6 etapas, por exemplo, e cada etapa vai fazer a sua tarefa individualmente. Então, a ULA com pipeline é como se você dividisse uma tarefa da ULA em várias etapas, e você vai fazendo isso daí de forma intercalada a hora que você precisa realizar essas operações aqui no pipeline, que é essa técnica, né? Então, você tem aqui, só voltando nos outros desenhos, né? Você tem a memória, você vai precisar colocar isso daí nos registradores de entrada, que vai passar para a ULA, independente se é a ULA com pipeline ou a ULA em paralelo. O resultado que gerar isso daí vai ser colocado em um registrador de saída em qualquer uma das arquiteturas, né? Então aí são 2 organizações possíveis para você fazer processamento vetorial e matricial. Quando fala matricial aqui, não quer dizer que são operações sempre com matriz, né? Quer dizer que são operações matemáticas que vai envolver, aí seja multiplicação, soma, divisão, qualquer operação matemática e lógica. E a ideia, esses tipos de computadores aí, às vezes são os supercomputadores que a gente acaba vendo, né? Você pega um supercomputador que ganhou do campeão de xadrez, lá do Kasparov, na década de 90, quase nos anos 2000, se não me engano, né? Foi quando um computador, uma inteligência artificial, no caso, ganhou do campeão mundial de xadrez. Ele era um computador que ele precisava fazer vários cálculos matemáticos, né, para tentar ver se uma jogada no xadrez
ia ser boa ou ia ser ruim. Isso ele ia usar a probabilidade, né? Então é como se, para quem joga, quem conhece um pouquinho do xadrez, às vezes você pensa lá, eu vou fazer essa jogada daqui para cá, se ele, o meu adversário, fizer uma jogada daqui para cá, eu consigo dar um cheque. Então eu pensei como se fosse 2 jogadas para frente. Se eu fizer essa daqui para cá, ele faz essa daqui para cá, eu dou um cheque, sei lá, daqui para cá. Isso é pensar como se fosse 2, 3 jogadas para frente. Um computador, um dos computadores aqui que venceu o Kasparov, que era o campeão de xadrez, ele pensava como se fosse 40, 50 jogadas para frente. Só que para fazer isso daí, ele precisa de muita memória e de muito poder de processamento, né? É muita conta matemática que você acaba fazendo em relação a isso daí, né? Então, quando fala em computador vetorial e matricial, tem a ver com matemática, tem a ver com operações específicas, matemáticas e lógicas, no caso. Um outro uso para isso daí é quando você tem que representar números matemáticos muito grandes. Vamos supor que você tem que representar números na casa de bilhões, trilhões, né? Você não consegue usar, por exemplo, aí uma calculadora e somar 2 números na casa de bilhões. O que você poderia fazer? Representar os números como se fossem notação científica. Lembra desse número lá da química, lá, ó? Quem está no primeiro ano vai lembrar. 6,02 vezes 10 a 23. Se não me engano, é o número de átomos no mol no átomo, alguma coisa assim. Eu sempre falo desse número, mas nunca lembro o que é, né? Mas isso daqui, esse formato que está representando esse número aqui, é um formato em notação científica, que esse número aqui, na verdade, ele é um número muito grande, né? Então eu peguei esse número muito grande e estou representando ele de forma simplificada, para ficar mais fácil de lidar. E os computadores acabam representando os números nesse formato aqui, para trabalhar com esses números de alta precisão. Então, quando você precisa trabalhar com dados matemáticos, às vezes o seu número vai estar representado desse jeito aqui. Então, o vetorial aí tem a ver com essa representação matemática, mesma coisa o matricial, sempre falando de áreas aí da matemática. Aqui até mostra um código aqui de processamento vetorial e processamento paralelo. O processamento paralelo que eu mostrei aqui, da ULA, que eu tenho 3 ULAs, no exemplo da matriz que eu rabisquei aqui, o que eu poderia fazer? Usar um marca-texto aqui, ó. Vamos supor que eu tenho 3 ULAs no meu computador. O cálculo da primeira linha aqui da matriz resultante poderia ser feita por uma ULA, a segunda linha pela segunda ULA, a terceira linha pela terceira ULA, né? Então, na hora de fazer a programação disso daí, você iria fazer um processamento em paralelo, né? Como se fosse dividir o trabalho de multiplicação em 3 partes. É a mesma coisa lá do força bruta. Eu vou fazer o força bruta e vou dividir isso daí em 3 partes. A primeira pessoa vai do AA até o FF, a segunda pessoa do F até o R, e a terceira do R até o Z. Então eu dividi isso daí, se as 3 pessoas trabalhar ao mesmo tempo, você está fazendo um processamento paralelo, né? Aqui mostra o código aqui, mas a ideia do código, vocês não viram parte de programação, ainda não entraram no entendimento, para entender esses códigos, mas o que ele estaria falando seria algo desse tipo aqui. O processamento vetorial seria algo para trabalhar com esses números, agilizando essa execução, e aqui o processamento escalar seria uma representação mais simples disso daí, o modo mais normal de você resolver. Lógico que esse terceiro aqui seria mais rápido de você executar, certo? E nessa representação aqui na ULA com pipeline, que ainda é a forma de organizar o computador que divide uma operação matemática e lógica em várias etapas. Aqui são as 6 caixinhas. Ele faria isso daqui, ó, como se fosse
tenho 4 etapas para fazer uma soma, né? Ah, quais etapas são? Cada aula vai tratar de resolver isso daí. Então, eu consigo encaixar essas operações de modo a trabalhar com esses números e resolver isso daí de forma mais rápida para agilizar o meu processamento, né? Então, ó, nesse conteúdo aí de processamento paralelo, falou lá mais puxando para o lado da arquitetura, né? Mas todas essas coisas, nas 4 arquiteturas aí que a gente viu, ó, tudo acaba sendo mais complexo, né? Por quê? Se eu tenho que escalonar isso, tenho que escolher qual processo que vai executar em um processador. Se você tem mais de um processador, o seu escalonamento vai ser mais complexo, você vai demorar mais tempo para fazer isso daí. Se eu tenho que buscar na memória informação referente a um processo, para um processador, para 2, 3 processadores, você vai ter mais trabalho, né? Você tem que gerenciar, o sistema operacional acaba tendo que gerenciar isso daí. Além disso, à medida que você aumenta a quantidade de processadores, você pode colocar, por exemplo, mais dispositivos de entrada e saída. E gerenciar esses dispositivos acaba ficando mais complexo também. Aí que entra o conteúdo lá que vocês estão vendo já também, né? Vocês estão finalizando a matéria de redes também, né? Você tem lá, a hora que você pega um computador aqui com um processo sendo executado nesse computador A. E esse computador vai se comunicar com outro computador B que está rodando um outro processo, você está fazendo uma comunicação na internet. No meio disso aqui, posso ter roteadores, posso ter os backbones, posso ter um monte de coisa nesse intervalo, né? Aí a hora que você está um processo desse lado se comunicando com outro processo do outro lado, por exemplo, o caso que a gente está fazendo agora, né? Eu aqui no meu rodando o Chrome estou executando um processo no meu computador que está se comunicando com um processo no computador de vocês. Ele vai estar usando, aí vocês devem ter visto, uma arquitetura TCP/IP, né? O que o TCP faz? Na hora que você está usando o TCP usa um socket, né? Devem ter visto isso daí. Usa um socket, ou seja, ele cria um canal de comunicação entre o A e o B, entre o meu computador e vocês. Ou entre o Chrome no meu computador e o navegador no computador de vocês. Para isso, ele precisa do quê? Ele precisa saber qual que é o IP aqui do meu computador, vamos supor, IP é X, e precisa saber qual que é o IP no computador de vocês aqui, vamos supor, Y. Só o IP basta para fazer essa comunicação aí ou não? Já viram essas coisas aí, né, de TCP e IP com o Moreno lá. Basta só o IP ou não? O que fala aí que é tudo ligado? Está falando, é um processo se comunicando, né? Além do endereço IP, eu tenho que ter, por exemplo, o número da porta que está se comunicando, né? Então, a hora que sai uma mensagem aqui do meu computador, do Chrome, para o computador de vocês, ele está saindo falando, ó, quem está enviando é o IP X, vamos supor que é o IP do meu computador, e ele está enviando pela porta número, sei lá, 20. Então, ele vai enviar por essa porta. A hora que chega aqui, ele vai chegar, ó, chegou uma mensagem do IP X, ele mandou pela porta 20. Aqui é para o IP Y, para uma porta X, sei lá, 30. Então, eu preciso indicar qual que é esse valor de porta. Por que eu preciso indicar qual que é o valor da porta? Porque eu tenho vários processos executando aqui nesse computador, né? Por exemplo, eu posso ter vários processos, várias abas do Chrome, por exemplo, que eu estou com ele aberto aqui, e podem estar trocando mensagem com outros processos de outros servidores, né? Então, além dessas duas informações aqui nesse nível, você entra lá também com... Era para ser um M isso. Então, além dessas duas informações, tem lá o MAC address, né? Ou seja, o endereço físico aí do seu computador, né? Que é aquele número que é um número que praticamente está gravado lá na placa de
de rede aí do computador de vocês, que é aquele endereço que você não consegue mudar, né? O IP ainda você consegue mudar, né? Depende da rede que você está associado. O Mac, ele não muda, né? Ele é associado ao seu computador. Tanto que se você vai lá no roteador, você consegue bloquear a internet e deixar disponível só pelo Mac, né? Já viram algo desse tipo aí ou não? Fazer esse bloqueio da internet pelo Mac? Acho que eu falei disso lá, se não me engano, quando eu falei de segurança. Eu falei lá de um caso, por exemplo, você vai lá num hotel e você consegue acessar o modem, né? Tenta lá acessar o modem, vai lá, admin, password, a senha do modem, do roteador. Aí você vai lá e você tem essa opção de bloquear pelo Mac. Ou seja, eu vejo o Mac do meu computador, ele é X. Eu falo, ó, só o Mac do meu computador X consegue acessar. Todo mundo que tiver um Mac diferente não vai conseguir acessar isso daí. Isso por esse endereço MAC. Né? Você não precisaria, num Wi-Fi, por exemplo, ter senha se você associar o MAC. Né? Só que aí, se você chega alguém na sua casa, você não tem senha e está usando bloqueio por MAC, você tem que pegar o celular, o computador dessa pessoa, ver qual que é o MAC address, né, que é esse endereço físico, e no login do roteador, cadastrar isso daí para depois a pessoa conseguir usar. Né? Então aí são os protocolos de rede aí, orientado à conexão, aqui no caso ele está falando do TCP e do UDP. Devem ter visto esses dois termos aí, né? Estou falando aqui achando que vocês viram. Né? O TCP ele dá umas garantias a mais aí de segurança e o UDP ele vai mandar uma mensagem tentando mandar de forma mais rápida, né? Acho que o jeito mais fácil de você entender isso daí, o UDP, por exemplo, é quando você vê lá o Netflix, né? Você está com o Netflix vendo algum filme, aí, sei lá, seu irmão no computador do lado liga, começa a mexer no computador, você percebe que a qualidade do filme cai. Por quê? É como se o Netflix estivesse mandando o filme em 4K para você, vamos supor. Só que se a sua rede tiver com problema, você não vai conseguir com problema não, tiver sobrecarregada, você não vai conseguir receber esse 4K. É como se ele vai jogar fora um pedaço desse filme em 4K. Só que daí você continua recebendo o filme, mas não recebe ele em 4K, você perde a qualidade. Né? Dá para ver certinho isso daí, a hora que você está assistindo um filme no Netflix e perde um pouquinho de qualidade. Né? Às vezes, por próprio problema da rede, da net, da Oi, aí, qualquer coisa, você perde essa qualidade nisso daí. Né? Outra coisa legal aqui da rede é o DNS, né? Quando você faz a tradução. Então, você está acessando lá essa página, ele precisa converter o endereço IP da onde o servidor disso daí está armazenado, para depois abrir uma conexão TCP, usar o HTTP, por exemplo, para pegar o arquivo, para depois você receber isso daí no seu browser. Né? Então é só o finalzinho, é só um pouquinho de redes que acabo comentando disso daí. Certo? Coloquei aqui, ó, mesma coisa aí, ó, últimas aulas aí, ó, coisa simples, escrever o comportamento das duas arquiteturas, né, cluster e processamento vetorial e matricial, para finalizar a nossa aula, certo? Última aula aí, ó, então, semana que vem, essa semana, na verdade, né, já começa a prova aí, quinta-feira a gente já começa aí, e aí, acredito que eu volto com a aula para vocês lá se não me engano, é sexto semestre, né? Isso contando que daqui a uns 2 anos eu estou aí, e vocês estão aí também, que não vai desistir em nada, né? Certo? Então, ó,